bom ânimo, ok? É um tema extremamente interessante e acho que é bastante atual para o momento em que estamos a viver. E então, para falar de bom ânimo, vamos a Josué 1. Boa, alguém me quer acompanhar? Vamos ler a versão livro. Quem tiver no telemóvel é fácil de alterar a versão. Quem tiver em papel está desgraçado. Lê como está. É vantagem, olha, espero que ninguém fique ofendido que eu traga a minha Bíblia aqui. Por isso, eu costumo dizer que hoje em dia vamos ligar as nossas Bíblias. É ou não é? Então vamos ligar as nossas Bíblias. Versão o livro. É o OL. Exatamente. E diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou àquele que tinha sido ajudante de Moisés, e cujo nome era Josué, filho de Num, e disse-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Leva o povo a atravessar o Jordão para a terra prometida. Digo-te o que disse a Moisés: toda a terra por onde fores pertencerá a Israel, desde o deserto do Negev a sul até às montanhas do Líbano a norte, desde o mar Mediterrâneo a poente até ao rio Eufrates no oriente, incluindo toda a terra dos hititas. Ninguém terá força bastante para se opor a ti enquanto viverdes, porque serei contigo tal como fui com Moisés. Não te abandonarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem ânimo, pois serás bem-sucedido na chefia do meu povo. Há traduções que dizem esforça-te e tem bom ânimo. É ou não é? Alguém tem essa tradução? É a tradução mais conhecida. Então, esforça-te e tem ânimo, pois serás bem-sucedido na chefia do meu povo. Este conquistará toda a terra que prometi aos seus antepassados. Precisas apenas de ser forte e corajoso e obedecer literalmente a toda a lei que Moisés te deu, visto que se fores cuidadoso no cumprimento da mesma, tudo o resto te correrá bem. Lembra-te constantemente ao povo este livro da lei. Tu próprio deverás meditar nele de dia e noite para teres a certeza de que obedeces integralmente ao que nele está escrito, porque só então terás sucesso. Sim, ser ousado e forte. Há traduções aqui que dizem, então, quem é que tem aí? Esforça-te e tem bom ânimo. Aqui a minha tradução diz ser ousado e forte. Abandona o medo e a dúvida. Não deves esquecer que o Senhor, teu Deus, está contigo para onde quer que vás. Então Josué deu instruções a todos os líderes de Israel que dissessem ao povo para estar pronto para atravessar o rio Jordão, etc, etc, etc. Esta mensagem é extraordinária, é uma mensagem extremamente motivadora. Isto é muito interessante porque nós hoje vivemos num tempo em que estamos a atravessar uma situação extraordinária, grandes fatalidades. Provavelmente todos nós conhecemos alguém que já esteve com o Covid-19 ou então alguém da nossa família que já esteve. Não sei se alguém conhece alguém que já morreu com o Covid-19. No entanto, todos nós, querendo ou não, vivemos constantemente no nosso dia-a-dia com esta preocupação do Covid-19. Que tem que andar de máscara, tem que ir para o supermercado de máscara ou de viseira, tem que vir para a igreja com o distanciamento social com os nossos irmãos. Então, tudo isto acaba por, querendo ou não, trazer um risco à nossa vida, é ou não é? E nós acabamos por também pensar nisto. E hoje eu não quero ser minimamente apologista a que nós não pensemos nisto ou que nós não sejamos realistas e conscientes nas nossas ações e nas nossas proteções. Mas eu hoje quero falar e quero ser muito incisivo na forma como nós encaramos as adversidades. Porque hoje nós temos o Covid-19, mas amanhã temos um problema de saúde que não tem nada a ver com o Covid-19, ou amanhã podemos correr o risco de estar desempregados e não tem nada a ver com o Covid-19, ou amanhã temos um patrão que nos faz a vida negra e não tem nada a ver com o Covid-19, ou eventualmente estou numa situação em que não me estou a dar muito bem com a minha esposa ou com o meu marido e não tem nada a ver com o Covid-19. Ou seja, imensos problemas nós vamos nos deparar durante a nossa estadia aqui na Terra, certo? Ou errado? Imensas tribulações nós vamos passar durante o tempo que estamos aqui. No entanto, uma situação muito interessante que é, nós vemos aqui Josué
acabou de passar por um momento trágico, foi a morte do seu líder, e o que é que Deus lhe disse diretamente a ele? Então esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, Deus disse a Josué, no momento de adversidade, tu tens que ter um bom ânimo. E este é o desafio que nós temos que ter no nosso dia-a-dia, nas nossas adversidades, é termos um bom ânimo. E agora a questão aqui que colocamos é, o que é que podemos fazer para realmente termos bom ânimo? O que é que podemos fazer para termos ânimo? E o bom ânimo não é sermos pessoas que não nos preparamos para o futuro. Porque às vezes pensamos assim, um bom ânimo é uma pessoa otimista. Não propriamente, uma pessoa com bom ânimo não é propriamente uma pessoa otimista. Porque às vezes uma pessoa otimista pode ser uma pessoa não realista. Ok? Porquê? O bom ânimo é quando nós olhamos para a adversidade que está à nossa frente e nós temos uma atitude e uma tranquilidade no nosso coração. Isto é uma definição, é a definição que eu encontro em bom ânimo. É tranquilidade e perceber, olha, o problema está aqui, mas Deus tem o melhor para mim e eu sei que Deus está comigo. E Deus disse isso a Josué. O que é que ele disse? Não te abandonarei, nem te desampararei. E então isto é uma segurança para nós, isto dá-nos uma expectativa para o futuro de coisas boas. Eu não é? E então o segredo para nós termos um bom ânimo são algumas coisas que eu vou ensinar a seguir. E então, diz para a pessoa que está ao teu lado, o que fazer para ter bom ânimo? Pergunta lá. Ter fé, muito bem, diz ali o nosso irmão Armando. Em primeiro lugar, eu selecionei aqui 4 itens. Podíamos selecionar 10.000 itens ou 10.000 pontos sobre isto. Mas eu selecionei aqui 4 que para mim fazem sentido e tem sido interessante porque tenho estado a pensar sobre isto e com algumas conversas que tenho tido com alguns amigos meus, também tem ido muito no sentido disto e acabamos por também transmitir aquilo que temos estado a viver ou por aquilo que estamos a passar. Então, em primeiro lugar, eu digo que para nós termos um bom ânimo, nós temos que ter a certeza do propósito de Deus. Ou seja, para nós termos uma boa expectativa do que vem ali para a frente, o que vem à frente de nós, nós temos que conhecer qual é que é o propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, nós no fundo temos que saber qual é o caminho a seguir. E isto é extremamente interessante, porque quem é gordinho, há aqui algum gordinho hoje? Muito bem, quem é gordinho e quer emagrecer, ele, para emagrecer, o que é que ele vai fazer? Ele já sabe o que é que vai fazer, não é? Vai ter que fazer dieta, vai ter que fazer exercício. Ele sabe o caminho que tem que prosseguir para poder alcançar o seu objetivo. No nosso caso, isto significa que ele sabe o que é que ele tem que fazer. Isto, de certa forma, traz muita tranquilidade para quando o tal gordinho está a fazer o exercício em cima da passadeira. Imagina o gordinho ali a fazer exercício em cima da passadeira. Ele está em sofrimento. Eu também estou a ficar com uma barriguinha, mas eu estou a lutar para isso, não é, querida? Mas ele está em sofrimento, ele está ali, ele está a lutar contra a sua própria vontade, mas ele continua, porquê? Porque ele sabe que se ele continuar a seguir este caminho, ele mais à frente, ele vai alcançar o seu objetivo. E da mesma forma acontece na nossa vida cristã. É ou não é? É ou não é? Vamos lá outra vez. É ou não é? Obrigado. É para as pessoas ouvirem. E isto deixa-nos pensar de uma maneira muito interessante, que é, eu já sei que, e todos nós sabemos, para alcançarmos o céu, não podemos pecar, ou temos que nos arrepender antes de morrer. Pelo menos temos que nos arrepender verdadeiramente antes de morrer, para irmos para o céu. Mas, de certa forma, enquanto nós estamos na nossa jornada cristã, nós sabemos o que é que temos de fazer, ou pelo menos sabemos o que é que não podemos fazer. Eu acho que às vezes é mais fácil saber o que é que não devemos fazer do que aquilo que devemos fazer. E isso acaba por nos trazer uma certa tranquilidade à nossa vida, porque nós sabemos que se eu fizer isto, isto e isto, e é o que está aqui escrito, foi aquilo que Deus disse a Josué, ele diz assim, onde é que está? Lembra constantemente ao povo este livro. Tu próprio deves meditar nele de dia e de noite para teres a certeza que obedeces integralmente ao que nele está escrito. Ou seja, nós sabemos que quando nós obedecemos integralmente àquilo que está escrito na Bíblia, nós
estamos, de certa forma, a cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Então, isto é muito importante, porque muitas vezes nós estamos na cidade onde por vezes não gostamos assim tanto, ou muitas vezes estamos no trabalho que nós não gostamos assim tanto, ou muitas vezes vivemos uma situação no nosso casamento que não está assim tão agradável, mas nós sabemos que o propósito de Deus passa por ali. Nós sabemos que Deus está connosco e isso dá-nos bom ânimo para o futuro. E este é porque, agora, quando nós vivemos uma vida em que nós nem sabemos se Deus quer que a gente vá para a direita ou Deus quer que a gente vá para a esquerda, nós andamos meio perdidos. É como se nós andássemos a correr às voltas. Estão a ver? Andamos ali a correr às voltas, a gente cansa-se, mas não chegamos a sair do sítio. É por isso que é tão importante que nós tenhamos a certeza do propósito de Deus para a nossa vida. Então vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: a primeira coisa que temos de fazer para termos bom ânimo é ter a certeza do propósito de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3 e ter a certeza do propósito de Deus. Em segundo lugar, nós temos que fazer uma coisa que dá muito trabalho, que é esforçarmos-nos. É ou não é? Deus disse a Josué: esforça-te. Isto é muito interessante, porque nós, seres humanos, nós vivemos de uma linha que é da dor para o prazer. E quem é que tem prazer a correr já a doer todos os músculos? Vamos lembrar do gordinho. O gordinho tem prazer em estar ali a correr em cima da passadeira, pumba, pumba, pumba. Não tem prazer absolutamente nenhum. Nem eu próprio tenho prazer, ainda não cheguei a esse estado clínico. Mas não tem prazer. E isto é muito importante nós termos consciência que na nossa caminhada cristã vai haver momentos que nós vamos fazer as coisas sem esforço nenhum, mas vai haver momentos em que nós nos vamos ter que esforçar muito. Significa que na nossa caminhada cristã, para nós termos bom ânimo, nós muitas vezes vamos ter que puxar de nós próprios e darmos aquela força extra. Vamos ter que correr aquela milha extra. E isto é muito interessante porque não nos cria falsas expectativas. E por vezes nós pensamos: eu vou aceitar Cristo, eu vou viver para Cristo e tudo vai ser lindo e maravilhoso. E eu sou a primeira pessoa a dizer: não vai ser lindo e maravilhoso. Vai ser fantástico, o amor de Deus vai estar na nossa vida todos os dias, vamos ser as pessoas mais felizes do mundo, mas não vai ser só lindo e maravilhoso. Nós vemos Estevão quando estava a morrer apedrejado, estava a ser lindo e maravilhoso. A Bíblia diz que ele estava a sorrir, não é? Mas não era lindo e maravilhoso, ele estava feliz, mas não estava, ele estava a sofrer à mesma. Ele não escolheu aquele fim, é isso mesmo. E então é muito importante que nós tenhamos consciência que para nós termos bom ânimo, nós também temos que nos esforçar. Tem que exigir de nós um esforço adicional. Então vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz: para tu teres bom ânimo, tu também tens que te esforçar. Em terceiro lugar, e esta parte eu tenho falado com os nossos jovens e nós estamos a ler um livro, cada um deles. Todos eles estão a ler o livro e cada um deles está a falar sobre um dos capítulos nos nossos grupos de ligação. E há um capítulo que fala sobre isto, que eu acho muito interessante, que é: para nós termos bom ânimo, nós temos que ser nós próprios. E isto é muito interessante, porque nós vemos aqui, em altura nenhuma, em Deus a dizer assim: olha, tu tens que ser igualzinho ao Moisés. Alguém leu isso comigo ou noutra tradução? Não está lá escrito. Diz: esforça-te, tem bom ânimo, cumpre aquilo que o Moisés escreveu, mas não diz ser igual ao Moisés. Não diz faz tudo como Moisés fez. Não diz absolutamente nada disto. E muitas vezes nós somos pessoas frustradas na nossa igreja. Nós somos pessoas frustradas na nossa família. Nós somos pessoas frustradas no nosso trabalho. Somos pessoas frustradas na nossa escola, onde quer que nós estejamos, ou na nossa família, porque simplesmente tentamos ser outra pessoa. E Deus nunca quer que tu sejas outra pessoa a não ser tu próprio. Lembra-te uma coisa: o plano de Deus passa por, na tua individualidade, fazer algo extraordinário. Ok? E através da tua individualidade fazer algo extraordinário. E não passa pela individualidade do outro Deus fazer algo extraordinário através da tua vida. Isso não vemos em lado nenhum. Nós vemos até Jesus a dizer: meus amigos, não diz meus amigos, mas diz: meus filhos, vocês vão fazer milagres maiores do que os meus.
Nós não vemos Jesus a dizer, vocês vão fazer milagres iguais aos meus. Vemos? Obviamente nós queremos ser iguais a Jesus. Mas nós não temos que nos lembrar de uma coisa, que é, eu não sou a Patrícia, eu não sou o meu pai, eu não sou a minha mulher, eu sou diferente. Se vocês repararem, se qualquer um de vocês viesse aqui pregar, e nós temos aqui excelentes pregadores na nossa igreja, temos ou não temos? Hã? E outros que não estão aqui, que não vêm cá para cima, mas também todos nós temos a responsabilidade de pregarmos o Evangelho uns aos outros, por isso cada um de nós deve ser um grande pregador, é ou não é? E então, todos nós partilhamos a mensagem de Deus de uma forma diferente. Ou deveríamos fazer. Claro, obviamente, uns vão buscar uma coisa de um lado, outros vão buscar uma coisa do outro. Eu, por exemplo, eu tenho umas atitudes que são muito parecidas com o meu pai, tenho outras atitudes que são muito parecidas com a minha mãe, porque nós somos muito parecidos com as 5 pessoas mais próximas de nós. Isso é normal. No entanto, nós não podemos querer viver uma vida a tentar ser outra pessoa. E muitas vezes, não, ia dizer nós pais, mas eu não sou pai. Vocês pais querem que os vossos filhos sejam aquilo que vocês queriam ser. E colocam esta carga muito grande nos vossos filhos. E isto vai fazer com que os vossos filhos desejem ser aquilo que eles não são, talentosos, e que Deus não os fez para ser exatamente como eles são. E um grande exemplo sobre este tema é Davi. Então vamos todos a 1 Samuel 17, 4 a 7. Vamos lá. Porque nós vemos aqui um cenário em que Davi ia combater esta pessoa. E diz assim, toda a gente já abriu? Opa, achei que é uma máquina. 1 Samuel 17, 4 até 7. E diz assim, Golias, um grande guerreiro originário de Gate, avançou nas fileiras dos filisteus e colocou-se diante das forças militares israelitas. Tratava-se de um verdadeiro gigante. Media para cima de 3 metros de altura, trazia um capacete de bronze e vestia uma couraça que pesava uns 60 quilos. Estão a ver? É quase uma Cleicimara e meia. Tinha as 3 pernas protegidas com caneleiras. Peço desculpa. Eu disse 3 pernas. Esta parte não meto. Um homem desta estatura, se calhar tinha 3 pernas. Tinha as pernas protegidas com caneleiras, e também de bronze, e uma lança do mesmo metal, e tinha vários centímetros de espessura, estando guarnecida com uma ponta de ferro com cerca de 7 quilos. O seu escudeiro ia à frente carregando um grande escudo. Ou seja, estamos a falar de um homem com 2 pernas, não é 3 pernas, com 2 pernas, um homem que media mais ou menos um bocadinho mais de 3 metros. Era uma pessoa realmente grande. Para terem uma noção, o teto tem 5 metros, né? Ou 4 metros e meio. Olha, deve ser mais ou menos isto, menos um bocadinho. Estão a ver? É quase a minha altura. Era o sonho da Cleicimara casar com um homem alto e foi casar comigo. Estão a ver? É assim a vida. Mas era um homem brutalmente grande. E este homem, como todos sabem da história do Golias, ele vem para tentar não fazer uma guerra que toda a gente se matasse a toda a gente. Ele vem basicamente desafiar um dos israelitas para lutar com ele, e quem ganhasse da luta, esse povo ganhava. E é muito interessante porque nós vemos que ninguém quer, toda a gente estava com medo. O próprio Saúl, que era o homem mais alto de Israel, estava cheio de medo. No entanto, vemos que um pastorzinho, que era Davi, ofereceu-se para esse trabalho. E em 1 Samuel 17, 38, diz assim, que é um bocadinho mais à frente. E é tudo a versão livre. E diz assim, Saúl deu-lhe a sua própria armadura, uma couraça de bronze e uma bota de malha. Davi colocou aquilo tudo sobre si, cingiu a espada e deu 2 ou 3 passos para ver como sentia, porque era a primeira vez que usava um equipamento de combate. Nem sequer me posso mexer. Nunca andei com uma coisa destas. E tirou tudo. Ok? Isto é muito interessante porque nós vemos que Davi tinha boa vontade. Davi até se esforçou, até deu 3 passos. Mas isso não chegou. Porque Davi ia vestir
a armadura que não era dele. Davi ia combater de uma forma que não era a sua própria. E às vezes nós queremos, por exemplo, ser pregadores, sendo que não, o nosso talento é tocar, por exemplo. Ou o nosso talento é abraçar pessoas. O nosso talento é consolidar as pessoas. O nosso talento é sermos uma pessoa que está ali a receber as pessoas, etc, etc. E então, muitas vezes nós queremos vestir os talentos dos outros porque queremos ser iguais aos outros. E vemos aqui que Davi não caiu nessa armadilha. E isto é muito interessante nós pensarmos, porque por vezes nós queremos ser como as outras pessoas, e como nós queremos ser como as outras pessoas, queremos viver como as outras pessoas. Queremos ter os mesmos talentos que as outras pessoas. E com isto, se nós lutamos para isso, nós estamos a fugir do primeiro ponto, que é ter a certeza do propósito de Deus. Ou seja, nós andamos aqui em contraciclo com o propósito de Deus. Deus quer que a gente vá para a direita e a gente vai para a esquerda. Continuamos-nos a esforçar, continuamos a cumprir o segundo ponto de uma forma efetiva e ativa. Esforçamos, mas não estamos a cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus para a tua vida é seres tu próprio, não é seres mais ninguém. E isto é muito interessante porque Davi, ele lutou com as suas próprias armas. Davi, ele lutou com a sua própria armadura, que era a sua própria roupa. E isto leva-nos a pensar que quando nós queremos ser nós próprios, quando nós nos aceitamos como Deus nos fez, nós mais facilmente somos pessoas felizes. Agora, quando nós queremos ser como as outras pessoas, alguém vai ser igual a outra pessoa. Tu não vais conseguir chegar a esse ponto. E se tu não vais conseguir chegar a esse ponto, tu vais te desiludir. Tu não te vais sentir bem contigo próprio. E isso vai fazer com que tu passes uma vida inteira frustrado, infeliz. E se tu não és casado, vais levar para o teu casamento isso e vais fazer com que o teu casamento seja um casamento infeliz. Porque tu não aceitas ser como tu és. E isto é o motivo que nos leva a pensar, eu para ter bom ânimo, para eu ter uma boa expectativa do futuro que está à minha frente, eu tenho que me aceitar tal e qual como eu sou, tal e qual como Deus me fez. Obviamente, eu todos os dias vou lutar para eu ser melhor, todos os dias, para eu ser a melhor versão de mim mesmo. Obviamente, mas não para eu ser igual à outra pessoa. Para eu não desejar e lutar tudo para ser como a outra pessoa. Vou aceitar ser como eu próprio. Por isso diz para a pessoa que está ao teu lado, para eu ter bom ânimo, eu tenho que ser eu mesmo. Ou seja, e para ser eu mesmo, eu não posso usar desculpas. É ou não é? Porque é assim, quando nós não somos nós próprios, nós temos sempre aquela desculpa. Pois, mas se eu tivesse a voz da Bianca, eu iria cantar muito bem. Mas eu não tenho a voz da Bianca. Mas se eu tivesse o tamanho do Júnior, eu poderia ser jogador de basquete. A Cleicimara ia ficar mais feliz, porque eu tinha mais altura. Era ou não era, querida? Yes, mas isto já não cresce mais. Já não dá. E então, isto, quando nós nos aceitamos a nós próprios, liberta-nos imensas desculpas. Imensas. Porque eu não tenho isto, ou porque na nossa igreja não temos a máquina de filmar tal, ou porque não temos o músico X ou o músico Y, porque eu queria tocar isto e não posso tocar, etc, etc. E então é importante que nós, ao aceitarmos a forma como Deus nos criou, possamos também não usar desculpas. Isto ainda é o mesmo ponto, para quem não sabe. Então vira-te para a pessoa que está ao teu lado e diz: uma das formas de eu ter bom ânimo é aceitar-me como eu sou. Fantástico. E agora vocês dizem assim, Rodolfo, era mesmo esta a palavra que eu estava a precisar de ouvir. Era eu aceitar-me como eu sou. E eu tenho um mau feitio desgraçado. É ou não é, Karine? Mas não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou a dizer para nós aceitarmos os nossos defeitos. Não, eu sou uma pessoa muito temperamental. Eu tenho sangue nas guelras, sangue quente. Quando fazem uma... Não é isto que eu estou a dizer, ok? Não é aceitarmos essas nossas características. Mas é aceitarmos a forma como Deus nos fez. Ok? Era só este parênteses. E por fim, e o último ponto, que é para eu não me alongar muito, para eu manter os meus 15 minutos de ministração, é nós
termos fé. E o irmão Armando disse muito bem há bocado que é nós termos fé. E a fé é nós acreditarmos que algo vai acontecer que ainda não aconteceu. Ok? E isto é muito simples, porque quando nós temos a certeza que aquilo vai acontecer, nós estamos felizes. Certo? Imaginem, as coisas ainda não estão a correr bem. Imaginem só, eu estou cheio de fome, cheio de fome. Mas eu acredito e tenho a certeza, quando eu chegar a casa, vou fazer umas pipoquinhas. Vou abrir o pacote de pipocas e vou comer. Eu tenho a certeza. Isto só por si só já liberta prazer no meu corpo. É normal, nós já temos prazer porque já estamos a acreditar, já estamos a viver aquilo. E quando nós temos fé, e fé não é só em milagres que Deus vai curar a perna do coxo, que vai fazer essas coisas todas, esta fé é em acreditar nas promessas que Deus nos fez. E isto é muito interessante, mesmo muito, muito interessante, porque Deus diz-nos assim: tu vais ser isto, tu vais alcançar isto. E obviamente, nós para alcançarmos aquilo, temos que recuar atrás, temos que ter a certeza do propósito de Deus, temos que nos esforçar, ou seja, temos que lutar para isso, temos que nos aceitar tal e qual como nós somos. Mas nós caminhamos porque nós acreditamos que o que está ali à frente nós vamos conseguir alcançar. É como aquele corredor que está a correr. Aquele que faz a maratona. Não sei quantos quilómetros é que são uma maratona. São para aí 42, não é? Ele começa os 42, começa no zero. Normalmente as pessoas começam no zero. Mas ele acredita que ele vai chegar à meta. Ele não está a ver. Ele não vê. Ninguém vê 42 quilómetros de distância. Mas ele acredita que a meta está lá. Ele acredita que ele não vai correr em vão. E da mesma forma acontece isto na nossa vida. É por isso que Deus diz a Josué que ele não, e diz assim: ninguém terá força bastante para se opor a ti, enquanto viveres, porque serei contigo, tal como fui com Moisés. Não te abandonarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, pois serás bem-sucedido na chefia do teu povo. Este conquistará toda a terra que prometi aos teus antepassados. Precisas apenas de ser forte e corajoso e obedecer literalmente a toda a lei que Moisés te deu, visto que se fores corajoso no cumprimento da mesma, tudo o resto te correrá bem. Lembra constantemente ao povo este livro da lei. Tu próprio deverás meditar nele dia e noite, para teres a certeza de que obedeces integralmente ao que está escrito, porque só então terás sucesso. Isto é fantástico, porque nós, para termos a certeza daquilo que nós vamos alcançar lá à frente, nós temos de saber o que é que Deus tem para nós. E isto é muito interessante. E para nós termos a certeza daquilo que Deus tem para nós, e Deus promete-nos a nós sermos bem-sucedidos, Deus promete-nos que Deus não nos vai abandonar, Deus promete-nos que nunca nos vai desamparar, independentemente da situação. Nunca isso vai acontecer. Porquê? Mas por isso nós temos que ter a certeza que Deus está lá, que Deus não nos vai desamparar em situação alguma. E isto só acontece quando tu conheces, quando tu sabes. É por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia todos os dias. Por isso é que é tão importante nós congregarmos numa igreja. Por isso é que é tão importante nós congregarmos uns com os outros, para que juntamente nos possamos limar uns aos outros, para que juntamente possamos enriquecer uns com os outros. E isto é muito interessante, porque a fé é um ingrediente final que nos traz a tranquilidade e faz com que, independentemente das circunstâncias à nossa volta, sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Este é um motor extra para podermos prosseguir na nossa jornada da fé. É nós sabermos que lá à frente Deus nunca nos vai abandonar, que lá à frente nós temos o sucesso garantido. E o sucesso garantido não é sermos ricos, ok? O sucesso garantido é Ele estar sempre connosco, é nunca nos faltar nada. Mas obviamente, quando eu estava a falar com um amigo meu esta semana, eu estava a dizer, quando nós tratamos dos negócios de Deus, Deus trata dos nossos. É por isso que é tão importante nós nos empenharmos no trabalho da igreja, no trabalho cristão. E o trabalho cristão, não é só trazer pessoas à igreja, não é só nós trabalharmos aqui, sermos cooperadores, recebermos as pessoas, etc, etc. É nós sermos o pai do órfão, é nós sermos o marido da viúva, é nós darmos o apoio a quem realmente precisa. É sermos Cristo na vida dos outros. Isto é muito importante. Cristo no sentido da ação, não é? Ou então, vamos aqui recapitular para ajudar a sermos o João Batista na vida dos outros.
somos aquele que encaminha as outras pessoas a Cristo. Este é o nosso sucesso. Este é o nosso objetivo. Lembra-te, quando tu cuidas dos negócios de Deus, Deus vai cuidar dos teus. Significa que quando tu estás preocupado com a sustentabilidade da igreja onde tu estás, Deus fica preocupado. Não fica preocupado. Entre aspas, Deus preocupa-se e Deus tem cuidado com a tua própria sustentabilidade. E isto é algo que nós temos que ter em consideração. E isto só acontece com fé. É por isso que nós, mesmo neste momento de adversidade, nós podemos ter bom ânimo, igreja. Nós podemos olhar para o futuro e vermos um futuro risonho. Podemos olhar para o futuro e vermos que amanhã vai ser melhor do que ontem. Porque Deus está connosco. Ele não te desampara. Ele não te abandona. E esta é a mensagem fantástica que nos vai levar a termos o resto da nossa vida com bom ânimo, com alegria, com paz de espírito. Amém? Igreja, era esta a pequena palavra que eu tinha para todos vocês. Amém?